Olá, então a gente vai apresentar o nosso estágio obrigatório que foi desenvolvido agora durante esse semestre no Banco Comunitário da Cascata e na Associação dos Moradores do Alto Embratel, desenvolvidos aqui em Porto Alegre, no bairro Cascata. Quem desenvolveu foi as alunas Yasmin Oliveira, Isabela Zupeleto e Kellen Oliveira, orientados pela professora Ana Mercedes. Apresentação das organizações. A Associação dos Moradores do Alto Embratel, Vila 1º de Maio, foi fundada em 1985. A associação iniciou em um porão cedido por um morador. A captação de recursos era através de mensalidades dos associados, galetos, sopas, mocotós, realizados para arrecadar dinheiro. A associação promoveu diversos feitos, como entregas de vale-leite, movimentos que geraram a pavimentação das ruas, a distribuição de água para a comunidade, linhas de ônibus, a instalação do posto de saúde, assim como nomear as ruas com nomes dos fundadores. O Banco Comunitário da Cascata está localizado também em Porto Alegre, no bairro Cascata, e desenvolve a economia da região através de feiras, oficinas, espaços de troca e um brechó que é fortalecido através de uma moeda solidária que é a Antena, que possibilita as trocas entre a comunidade. A gente conseguiu desenvolver ali durante o estágio uma linha do tempo que a gente consegue identificar como que foi toda essa criação das duas associações. Então, lá em 1985, teve a criação da Associação da Vila 1º de Maio, através de uma casa de madeira, e depois foi passado a um local de alvenaria. Em 1985 a 1988, teve a associação com grande participação popular, realização de eventos e muitos sócios. Em 1989, a gente teve uma melhoria na sede da associação, que passa a ser de alvenaria, então. Em 1996, um comodato com a Prefeitura de Porto Alegre para ampliar o prédio e construir um posto de saúde. Em 2003, a associação ela passa a ser desmobilizada, diminuição da participação, organizando estas em uma sede fixa. Em 2009, a gente vê que já teve uma diminuição das atas feitas lá na associação, as reuniões ocorrem já não são mais formalizadas e uma diminuição da participação. Em 2020, o posto de saúde é fechado e devolve as chaves para a associação. Em 2021, a associação é totalmente desmobilizada, então ela passa a não ter mais uma frequência, as pessoas não participam mais. E 2021, esse espaço que tem lá onde que passou a ser do posto e da associação, ele é disponibilizado para o Banco Comunitário da Cascata, que foi fundado o banco como uma associação lá em 2016, então ele passa a ocupar aquele espaço que era do posto de saúde ali e da associação. Em 2023 tem a regularização da associação e próximos passos. Então foi isso que foi construído ao longo do nosso estágio ali, é tentar desenvolver uma continuidade tanto para verificar com os antigos sócios da associação, quanto com os atuais ali que estão no Banco Comunitário Cascata, qual vai ser os novos passos ali de ou juntar a associação ou fazer uma nova ou manter as que já tinham ali, ou a associação ou o Banco Comunitário Cascata. Aí aqui a gente tem uma foto da Associação de Moradores do Alto Embratel lá no seu início e fotos das meninas que fazem parte do Banco Comunitário da Cascata. Então, como objetivo do nosso estágio, a gente tem como primeiro ponto contribuir com o processo de reativação do prédio, que seria esse prédio onde era o posto de saúde e agora está sendo ocupado pelo Banco da Cascata, como um espaço de fortalecimento da comunidade, então regularizar isso, né, para o banco poder utilizar esse ambiente, poder melhorar ele também, ter eletricidade, que hoje é uma coisa que não tem lá na comunidade, ter água também, então regularizar esse ambiente, reconstruir também o histórico para entender o processo associativo, periodização e regularizar e reativar a associação. Então, essa associação do Alto Embratel, a gente definiu que vamos reconstruir essa história para definir se regulariza ou se junta com a outra associação. O terceiro ponto é produzir um material que dê visibilidade
a atuação da associação e a memória da comunidade cascata. O quarto seria contribuir com o fortalecimento do banco comunitário em sua inserção na comunidade. Então, esses são os objetivos do nosso estágio, o que a gente buscou resolver nesse período. Como referencial teórico, como nosso referencial teórico, então, a gente utilizou autores que a gente aprendeu no nosso curso de administração pública, usando esse material. Então, a gente trouxe uma frase aqui que explica sobre a economia solidária e associações. Uma rede de economia solidária significa uma associação ou articulação de vários empreendimentos ou iniciativas de economia solidária, com vistas à constituição de um circuito próprio de relações econômicas e intercâmbios de experiências e saberes formativos. São dois os principais objetivos de uma rede de tal natureza: permitir a sustentabilidade dos empreendimentos ou iniciativas de economia solidária em particular, e fortalecer o potencial endógeno de um território quanto à capacidade de promoção do seu próprio processo de desenvolvimento. Então, essas ambas organizações buscaram um avanço da comunidade e que conseguissem ter mais avanço econômico e social. Então, essa frase elucida bem isso, e trouxemos também aqui outros autores, como Guerra, Lopes, que estão presentes no nosso relatório de estágio. Como resultados do nosso estágio, a gente trouxe aqui algumas imagens de alguns resultados. Então, no início, a gente ia começar com foco total no Banco da Cascata, mas acabamos mudando o nosso objetivo. Então, nessa primeira parte do nosso estágio, a gente esteve bem presente no banco comunitário e participamos das feiras de trocas e ajudamos. Então, essa primeira imagem ali mostra a feira de trocas de Dia das Crianças, onde a gente levou brinquedos, fizemos também algodão doce e participamos de outras feiras ajudando as meninas da comunidade. Então, tentando entender como é que funcionava o banco comunitário, quais são as práticas que eles realizam. Então, foi bem interessante isso. Aqui também, como a gente teve esse foco depois de entender a história da associação, da Embratel, a gente realizou uma entrevista com os moradores da comunidade, as pessoas que compõem também o Banco da Cascata e os antigos participantes da associação. Então, aqui tem algumas imagens de algumas moradoras e antigas associadas que demonstram essa entrevista que a gente fez e que trouxe um material e conteúdo para esses nossos materiais, que vão ser a nossa grande entrega do nosso estágio. Então, através de todo esse percurso aqui no semestre, a gente conseguiu desenvolver materiais gráficos com a história da Associação de Moradores, onde a gente construiu um folder, né, ali com a história da comunidade e também juntando um pouco com o Banco da Cascata e a associação, e também uma cartilha, onde demonstra toda a história, todos os feitos que a organização fez. Então, ambos vão ser documentos que vão estar disponíveis para a comunidade, para sempre estar fortalecendo eles ainda mais, né? Agora, umas oportunidades que a gente enxergou durante o nosso trabalho junto à comunidade. A primeira é a prestação de assistência prática. A gente notou que o Banco da Cascata ajuda bastante no fornecimento de alimentos, roupas, atividades de lazer e cuidados com a saúde. Especialmente importante em comunidades mais carentes. O segundo ponto seria promover o desenvolvimento comunitário. As atividades promovidas pela associação ajudam a promover o desenvolvimento comunitário, incentivando a participação da comunidade em projetos e iniciativas que visem melhorar a qualidade de vida dos moradores locais. Em uma das entrevistas, as antigas gestoras da associação contam emocionadas que conseguiram colocar nomes de moradores locais em ruas da comunidade. E até mesmo trouxeram linhas de ônibus para dentro do morro.
o terceiro ponto seria criar um senso de comunidade. Dentro do espaço é promovido o sentimento de pertencimento, de que aquele espaço é e precisa ser ocupado para moradores locais, ou seja, ajudam a criar um senso de comunidade entre os moradores locais, promovendo a cooperação e o trabalho em equipe em projetos que beneficiem a comunidade. O quarto ponto seria fornecer oportunidades educacionais. Notamos que o envolvimento com a educação é uma das prioridades da associação. Com isso, pode ajudar a melhorar a perspectiva de emprego e as habilidades dos moradores locais. E o quinto seria melhorar a saúde mental. Percebemos que os líderes locais se importam com a saúde mental dos moradores, fazem rodas sobre problemas cotidianos e, a partir disso, podem ajudar a melhorar a saúde mental dos moradores locais, oferecendo um senso de propósito, satisfação e conexão social. O que levaremos desse estágio, com certeza, são os conhecimentos técnicos e práticos e os propósitos das organizações. Nos tocou bastante trabalhar com moradores dessa comunidade, a gente teve bastante relação com eles e criamos até uma amizade com alguns deles por termos ido em vários encontros. Foi muito legal participar disso e eu espero que eles gostem também dos resultados do nosso estágio. Muito obrigada.